Nós. Comigo, Isabela Borges. E comigo, Ana Gabriela Nascimento. Começando o episódio especial de cobertura do Festival UOL, Mulheres do Mundo. Entre os dias 16 e 18 de novembro, a gente teve a oportunidade de cobrir esse festival que rolou na Zona Portuária, aqui no Rio de Janeiro. O UOL nasceu em 2010 para comemorar o centenário do Dia Internacional da Mulher. Foi uma iniciativa da Judy Kelly, diretora artística do SoftBank Center, um centro de artes de Londres. De lá para cá, o festival já teve 24 edições, contando com essa aqui do Rio, que foi a primeira na América Latina. A curadoria para o festival foi uma parceria desse Centro de Artes da Inglaterra com as Redes da Maré, uma ONG potente das favelas da Maré, que faz muita coisa legal aqui na cidade. E a realização do evento foi deles, Redes da Maré, do SoftBank Center e do Conselho Britânico. Pra gente, como veículo de mídia independente e alternativo, foi muito especial poder participar como imprensa de um evento tão lindo. Acho que foi uma virada de chave na nossa pequena história que deu pra gente uma dimensão da importância de seguir produzindo conteúdo para fortalecer mulheres, que é o que a gente busca fazer aqui no Ventre Nós. Foram 3 dias intensos em que a gente acompanhou mesas de conversa entre mulheres e aprendeu muito com elas. A gente buscou diálogos e vivências que tinham a ver com os nossos assuntos aqui do podcast: corpo feminino, saúde e garantia de direitos. Ao longo da nossa vida, a gente se depara com muitos padrões de beleza, de comportamento, de estilo de vida. Como mulher, a gente tem que conviver com eles de uma forma bem explícita desde muito cedo. Sabe uma coisa que eu dizia antigamente? Se eu tiver filho, eu quero que seja uma menina, porque elas são muito mais comportadas. Olha que absurdo. Isso, além de espelhar um preconceito da minha parte, reforça um estereótipo, de criação de meninas para que sejam contidas, para que sejam quietas, para que não se expressem. Traídas. Até que um dia uma pessoa me perguntou assim, por que será que elas são mais quietinhas? Será que não tem um motivo? Enfim, lamentável, né? Lamentável. E quando a gente fala que as mulheres são mais maduras que os homens, às vezes da mesma idade, a gente escuta muito isso. As meninas são muito mais maduras. Por que será também? Porque a gente lida com situações que eles sempre são poupados, né? Por exemplo, a gente é muito mais cobrada para ser magra. E muitas vezes a pressão para alcançar esse corpo magro começa dentro de casa. Meninas e meninos gordinhos podem sofrer bullying na escola, isso é verdade, a gente não está falando o contrário disso. Mas para garotas, lidar com essas situações em casa acaba sendo uma coisa normal na nossa sociedade. A família é o agente do discurso da saúde e do incentivo à vaidade. Tudo isso entre muitas aspas, que justifica colocar pressões enormes em meninas muito jovens. Não é à toa que as mulheres fazem 86% dos procedimentos estéticos de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. É muita mulher modificando o seu corpo. Muito preocupada com essa aparência, com esse padrão, né, Ana? Sim. E a gente conversou com a Adríade Aguiar, fundadora do Mídia Ninja e gestora de comunicação da rede de coletivos Fora do Eixo. A Adríade participou de uma mesa chamada Meu Corpo, Minhas Regras, Padrões e Aparência, em que ela contou que foi uma menina gorda, que para ela em si nem era um problema, mas que para a mãe dela, que também era gorda, era uma questão. Então, ela, muito nova, teve que elaborar uma maturidade para lidar como adulta com situações que ela vivia na infância. Então, se ela falava que eu tinha que emagrecer, e às vezes transvestida por um discurso de saúde, cuidado, de carinho, mesmo que ela faltasse com cuidados com a minha saúde em outras coisas, por exemplo, que me deixou muito claro que não tinha nada a ver com saúde, eu performava me importar com o que ela estava colocando, porque eu me sentia responsável pela saúde dela e não pela minha, entendeu? Cuidar da minha mãe envolvia me fingir e importar com algumas coisas que para ela eram muito importantes. Mas mais que isso, cuidar da minha mãe era não julgá-la por ela não querer ser o que eu era. Meu maior desafio quando eu era criança era não olhar pra minha mãe se odiando e achar que ela me odiava também, entendeu? Então acho que o meu maior desafio de ter o meu corpo gordo ao longo da minha infância era entender, não, minha mãe não me odeia, ela se odeia. Então em algum momento o ódio dela podia se transferir pra mim e aquilo me dava medo, sabe? É muito triste que os familiares ainda não percebam os danos profundos e de longo prazo que algumas pressões têm na vida das meninas. Por conta deles e de outros fatores, inclusive econômicos também, né? Crescemos mulheres inseguras e essa insegurança se reflete nas nossas relações de trabalho, familiares e sexuais. Às vezes, diante do chefe, da chefe, a gente não consegue se posicionar, não consegue defender nosso trabalho. Nas relações amorosas, a gente não consegue dizer o que a gente quer.
E a gente já falou muito sobre isso no Ventre Nós, inclusive no episódio sobre orgasmo. E o dado é alarmante. Mais da metade das brasileiras tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Quase 60% admitiu que sente dor na relação sexual. Isso é muito, muito grave. Os dados são da Prosex, da Faculdade de Medicina da USP. Dor na relação sexual, uma coisa que é para ser prazerosa e vira sofrimento. Esses dados têm a ver com o fato da gente ser, desde cedo, ensinada que a finalidade do nosso corpo é ficar a serviço do outro. Foi a Carol Teixeira, escritora, filósofa e instrutora de Tantra, que fez esse link durante a mesa Sexualidade e Prazer, o que isso fala sobre mim. Nós mulheres aprendemos que a gente é um corpo pro outro, não um corpo pra si. Você não pode tocar na tua vagina, tipo, fecha as pernas, tira a mão daí, menina. Coisa que simplesmente você não tem acesso e é seu. Um exemplo disso é quando mulheres não conseguem dizer o que gostam na relação. Geralmente relação heterossexual, porque é onde está o problema. Então elas não conseguem dizer pro homem o que elas gostam. Elas não conseguem pedir pro cara usar camisinha. Na primeira crítica que ele faz, por exemplo, ela vai se masturbar, o cara critica, ela já se retrai. Óbvio que essa mulher não vai gozar, né? Se ela não tá tendo essa liberdade. Por quê? Porque ela não entende que ela é um corpo pra si. Ensinaram muita coisa errada pra gente, né, Ana? E continuam ensinando pras meninas hoje. A gente tem que parar com esse ciclo. Precisa ficar muito atenta pra não continuar reproduzindo esses padrões. E entender que existe alegria e que existe beleza para além dos padrões e que a gente nunca vai conseguir alcançar esse padrão, porque esse padrão não existe. Sim, uma vez que a gente chegue no padrão, ele vai mudar. É legal da gente tentar diferenciar, né, padrão de beleza, porque são coisas completamente diferentes. E se você já enxergou isso, tem que pegar na mão da amiga, da mãe, da colega de trabalho e mostrar isso para ela também. A Bianca Santana, escritora, mestre em educação e doutoranda em ciência da informação, esteve na mesma mesa que a Dríade e depois falou um pouco sobre isso com a gente. Então não adianta nada eu estar bem resolvida se as mulheres que estão próximas de mim não têm esse mesmo parâmetro de beleza, não conseguem se ver no espelho e achar que isso vale. Então tem algo que eu acho que a gente precisa, que é de troca entre nós mesmas. E de entender a beleza que cada uma tem, de olhar e reconhecer o belo na gente. E não de pegar esse padrão externo do belo, que aí pode ser o branco, loiro, mas também pode ser o negro, magro, que, enfim, tentar desconstruir um pouco essa ideia de padrão de beleza. E eu acredito muito na valorização da beleza para isso. Porque às vezes a gente cai numa coisa que é, então o padrão de beleza não pode, a beleza não importa. A minha sensação é de que é o oposto disso. A gente precisa desconstruir o padrão. Eu acho que a gente faz isso valorizando a beleza. E se você, de repente, acha que não tem como contribuir com essa caminhada de descobrir a beleza em você e nas outras mulheres, tem gente que não tem hábito de admirar, de elogiar as outras, e tudo bem, não tem problema. Você pode fazer uma coisa que é não criticar. A gente já vive sob tantas críticas, uma a mais e ainda vindo de outra mulher, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha. É só guardar pra si, né, É Ana? o clássico não ajuda, mas não atrapalha também, né, gente? Fica na sua. A Cris dos Prazeres, produtora cultural e ativista social, cantou essa pedra pra gente lá. Se você é bonita aos meus olhos, se você não é bonita aos meus olhos, cabe a mim só a minha opinião. Eu preciso te perguntar como você se sente no mundo, como você se vê no mundo, como você se projeta no mundo. O outro, a opinião do outro é muito importante para a minha concepção. Então, assim, filtrar essas informações é muito importante. Porque eu sou linda. Tem dia que eu não me sinto tão linda. Mas eu não preciso que as pessoas digam, hoje você tá feia. Eu preciso filtrar qual é a informação que eu vou colocar aqui. Estamos chegando no final. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu. Foi muito importante participar desse festival, né, Ana? Foi muito importante. Tem mais 2 episódios de cobertura vindo aí, então aguardem. E sigam a gente, claro, no Instagram do Ventre Nós, no Facebook também, e mandem as suas sugestões.